Olá, saudações, salute a tutti. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães e você está no canal Literatura Agora. E vamos falar então a parte 7, a última parte, sobre o livro da literatura. É a publicação aqui no Brasil da Globo Livros. Globo Livros. E aí aqui é um compêndio, uma enciclopédia, um resumão, um panorama da literatura desde 3000 antes da Era Comum, né? 3000 antes de Cristo, e chegando até a nossa época pós-moderna, ou pós-pós-moderna, neo-pós-moderna, sei lá, né? O nome que vão dar aí. Para essa época pós-Guerra Fria, né? Então, os anos 70, 80 em diante. E aí, nós paramos lá no vídeo anterior, na época do Julio Cortázar, né? Que é o nosso argentino, sul-americano, parisiense, né? E o Rayuela, o Jogo da Amarelinha, que é um romance experimental, né? Então, foi onde eu parei aqui ali nos anos 60 e 70, que foi inspirar muita gente do romance experimental, né? Ou seja, um romance tentando novo romance, né? Tem várias tentativas de fazer romance diferente aí, literatura diferente, ao longo dessa era pós-moderna, nos anos 60, 70, né? A contracultura, né? Os beatnik e tal. Então tem muita experimentação, principalmente no grupo Oulipo. O grupo Oulipo, que foi influenciado aí por Cortázar e tal, né? E teve dois nomes importantes aí, que é o Georges Perec, que fez vários livros, né? Inclusive usando letras específicas, né? O Sumiço, por exemplo, que não tem a letra S, se não me engano, né? Então ele vai usando formas, palíndromos, né? E ele vai inventando formas, romance que parece quebra-cabeça, romance que parece jogo de xadrez, né? E influenciou também o Ítalo Calvino, né, que é um cubano italiano que escreveu esse livro aqui, que é Se um Viajante na Noite de Inverno, que é uma obra assim, linguística, né? Metalinguística porque é um romance que fala de romance. É uma literatura que fala de literatura, que fala de leitura. Então é isso, né? Qual tem metapoema? Metapoema é um poema que fala sobre a arte de fazer poemas, né? Então, uma metalinguística fala sobre a própria linguagem, um meta-romance fala sobre a própria arte de fazer romance, né? Então, é nesse sentido que eu estou falando, né? Tem metafísica, metapoema, metaliteratura, metalinguística, etc. Então é isso. Porque aqui você tem um leitor e a leitora e você está na história. Então você passa a integrar a história, que são vários inícios de romance que não tem conclusão, né? Eles começam, mas não terminam, e aí a leitora fica atrás dessas conclusões, né? Porque ele começa a ler um romance meio latino-americano, depois tem um romance japonês, depois tem um romance da Polônia, depois, né? Então, cada romance é de um jeito, cada romance tem um estilo que parece muito aqueles estilos lá do Ulisses, né? Do James Joyce, né? Ele mesmo fala que ele tem uma pegadinha aí de paródia do Ulisses, que já é uma paródia da Odisseia do Homero, né? Então, você vê, a paródia da paródia, né? Hoje em dia, né? Tudo se parodia, né? Então nós vivemos numa época em que se faz ironias e paródias de tudo. Então, um Viajante no Inverno, no Calvin tem vários, né? Tem as Cidades Invisíveis, que também cada cidade é mais imaginativa que a outra, né? Que aí é o Marco Polo conversando com o Kublai Khan, que é o senhor de todas as Chinas, né? Toda da Europa, até da Europa Oriental também, que os mongóis, né? O Império Mongol foi um dos maiores impérios, né? Veio lá da China e da Manchúria e saiu lá, né? Passou pela Mongólia, claro, e saiu lá na região onde é Bagdá, né? Invadiu Bagdá no século XIII, coisa. Então, aí o Marco Polo, que é um dos primeiros europeus a visitarem a Ásia, né? Ele vai conversar lá com o Baikan falando dessas cidades que tudo é cabeça dele, que não existe essas cidades, né? Uma mais poética que a outra, uma mais esdrúxula que a outra, né? Agora, outro italiano que eu senti falta aqui neste livro, não falou neste livro do italiano, que é justamente o Umberto Eco, outro italiano, né? Que foi eleitor do Ítalo Calvino. E aqui o Humberto Eco também faz essa literatura pós-moderna, porque o Nome da Rosa é um romance histórico, passa lá no meio da Idade Média e tal, depois das Cruzadas, etc. Antes começou as Inquisições aqui nessa época também, né? Mas interessante que o Humberto Eco ele vai fazer um romance que ele é histórico pós-moderno, porque aqui vai ter uma narrativa que vai ser uma paródia dos romances policiais. Então vai ter um Sherlock Holmes aqui, que é um monge Sherlock Holmes, né? Então, ou seja, ele é histórico, porque retrata uma época, né? Claro, Idade Média, mas ao mesmo tempo ele é moderno, pós-moderno, porque ele está o tempo todo fazendo essa metalinguística, né?
Porque aqui é um livro que fala sobre o sumiço de um livro, né? Então o livro de Aristóteles sumiu, e os monges ficam tentando esconder e tal, né? E aí esse monge aqui é o meio, né? É o Sherlock Holmes total, o cara fica investigando e tal. Então, ou seja, é um romance que vai falar de literatura, né? Igual lá o Ítalo Calvino. E aí tem várias obras do Humberto Eco que falam disso. Por exemplo, de Foucault, vai falar da história dos esoterismos, da maçonaria, etc. Né? Depois tem o Cemitério de Praga, vai falar do antissemitismo. Então, ou seja, a obra do Humberto Eco, eu acho que faltou aqui falarem, né? É... Outra obra interessante que pouca gente conhece, que é a Estética da Resistência, né, do Peter Weiss. Peter Weiss, que é um militante de esquerda, né, junto lá com vários outros na época ali inclusive o Bertold Brecht, né, lá na época da Alemanha nazista, né, o regime nazifascista, hitlerista. E aí ele fugiu para a Europa, fugiu lá para a Suécia, né, e tal. E aqui ele vai contar a história do movimento de esquerda na Alemanha, né. Lembrar que teve um golpe de esquerda na Alemanha, quase que venceram, mas aí teve né, na verdade o Karl Marx esperava, né, que tivesse um golpe na Alemanha e depois a Alemanha levasse o socialismo para o resto da Europa e para a Rússia. O Marx jamais poderia imaginar que haveria um golpe comunista lá na Rússia, né? Ou seja, o Marx não poderia prever os leninistas, né, e etc. lá, os bolcheviques e tal. Então, a ideia era de um país mais desenvolvido, ou seja, mais industrializado, tipo a Alemanha, levar o trem, a locomotiva do comunismo, né, do socialismo real e tal. E aí aconteceu que não um país atrasado, país agrário, país que não tinha feito reforma agrária e tal, que é o Império Russo, né, teve lá a Revolução de 17. E aí vai explicando então, depois a Guerra Civil Espanhola, que tem, né, também tem um livro do George Orwell, mesmo, 1984, ele fala da Guerra Civil Espanhola, a questão lá dos anarquistas, os trotskistas, os stalinistas, vai contar isso aqui também, ou seja, que tinham divisão dos próprios comunistas, tinham divisão entre a República e os anarquistas e os comunistas, por isso o Franco, né, os falangistas lá, os franquistas, os fascistas venceram a Guerra Civil Espanhola, que durou de 36 a 39, né? Inclusive isso está lá numa obra do Saramago, vou falar daqui a pouco, né? Além do Peter Weiss, um outro autor que é importante a gente lembrar é o Salman Rushdie, né? Ele vai falar dos Filhos da Meia-Noite, né? O Salman Rushdie, que ficou famoso por uma obra que não acha a melhor dele, né? Que é a mais polêmica, que é o Satanic Verses, né? Que aí é um pouco polêmico, aliás, bem polêmico, ele vai mexer com questões religiosas, questões culturais. Lembrar que na Índia tem essa treta aí entre os muçulmanos e os hindus, né? E a família do Salman Rushdie é uma família que veio do islamismo e tal, então ele faz muito ataque ao islamismo, mas tem livro dele que ele faz crítica até ao cristianismo, né? Então já vi aí livro dele aí que ele faz crítica até ao cristianismo, então, ou seja, o Salman Rushdie gosta de provocar, ele é um ateu militante, né? A obra dele, assim, muito importante para entender a Índia depois do Gandhi. Mas Os Filhos da Meia-Noite é o melhor livro que eu li dele, né? Com certeza é o melhor, porque vai contar ali a história da independência da Índia, pelo olhar de um hindu, pelo olhar de um islâmico, né? Então é interessante isso aí. E tem religiões lá na Índia que são meio mistura de hindu com o islã, né? Que é o sikhismo, né? O sikhismo, depois pesquisem aí. Tem algumas coisas de hindu e tem umas coisas de islamismo, né? Então é interessante que... E o pessoal fica falando muito de Satanic Verse, que realmente é polêmica, né? Os muçulmanos não gostaram com toda a razão, né? Realmente é um livro provocativo, mas eu nem tô preocupado com Satanic Verse, não. Leiam o Filhos da Meia-Noite, que está indicado aqui, né? Outros autores aqui, sim. Então, não falou muito do Saramago aqui, então vou falar de Saramago, que é o Prêmio Nobel da Língua Portuguesa, 1998. Então tem aqui justamente o ano da morte de Ricardo Reis, vai falar da Guerra Civil Espanhola, a época, né? O ano da morte de Ricardo Reis é ali em 1936, logo depois da morte do Fernando Pessoa, né? Existiu o Fernando Pessoa, mas o Ricardo Reis é uma criação, é um heterônimo do Fernando Pessoa, né? Que a gente já leu aí na parte anterior, o livro do Desassossego, que foi assinado pelo Bernardo Soares, né? Outra obra aqui, ó, todos os nomes, também sensacional, eu achei umas 3 vezes esse livro, sensacional. E claro que as grandes obras do Saramago, né? Com certeza, o Evangelho segundo Jesus Cristo, que aí realmente também é uma provocação do Saramago com os católicos, né, com os cristãos, porque ele vai trazer um Jesus bem humano, né, um Jesus ebionita, né? Lembrar que a gente já estudou em outros canais sobre as heresias cristológicas. Então é um Jesus humano que é adotado por Deus, né? Então ele não é diferente, né? Assim, é teologicamente complicado, mas o livro é bom, né? Então é aquele livro bom,
Mas é teológico, se você for olhar um olhar teológico, realmente, né, não bate. Mas o Saramago não é um teólogo, né, gente? O Saramago é um escritor, o Saramago é ateu, né? Ele confessa o ateu, né? Um ateu devoto, né? Então, igual o Salman Rushdie. Mas o Saramago também tem outra obra que é o Ensaio sobre a Cegueira, que é sensacional, tem um filme, né? Que as pessoas começam a ficar cegas e tal, né? Então eu coloco o Saramago nessa lista aí. No Brasil tem a Clarice Lispector, né, com os romances dela, assim, que são modernistas, mas já, né, ao longo dos anos 70 e tal, e ela publicou, por exemplo, A Hora da Estrela, né, já falei em outros vídeos aí, A Hora da Estrela é um romance. Agora, no Brasil você tem mais romancistas, né, que não fala do Brasil aqui no livro, né, que tem a Ana Miranda, que fez lá, por exemplo, o Boca do Inferno, né, falando da época do século XVII, o Gregório de Matos, o Padre Vieira, e a América, que também fala da colonização da América. Então o Desmundo, né? O Desmundo também fala da colonização da América, né? Então acho importante conhecer a literatura brasileira, que nem é pouco comentada aqui, né? A literatura sul-americana só fala do Garcia Marques, né? Do Vargas Llosa e tal. O Milton Ratum também, que é assim, ele tem familiares libaneses, né? Libaneses árabes no Brasil. Dois irmãos, vai contar a história justamente de dois irmãos, né? São dois irmãos que vivem, um irmão vai para o Líbano, né, o outro fica no Brasil. Aí tem essa questão da ditadura militar, né, ditadura civil-militar. Então acho um dos grandes escritores, né, assim, na poesia tem o João Cabral de Melo Neto, que vai estar aqui, né, o Morte e Vida Severina. E na prosa, Ana Miranda, né, o Milton Ratum são alguns que, né, e ele deu destaque aqui, né, fala do Miyakoto, mas tinha que colocar o Miyakoto, tinha que colocar, por exemplo, o Walter Ugumãe, né. Então é umas faltas que tem no livro, mas ele coloca vários outros autores, né? Aqui nessa parte, a leitura adicional que ele fala, a leitura adicional, e aí coloca vários, exemplo, a Estética da Resistência está aqui, né? O que mais que ele coloca aqui? O Neuromancer é uma literatura assim, mais cyberpunk, né? Tem a Casa dos Espíritos da Allende. Casa dos Espíritos, já falei aqui no canal. A Casa dos Espíritos vai contar a história da ditadura chilena, né? A época lá do Allende, que ele, né? O Allende sofreu um golpe, né? E tal. Já falei esse livro aí, que fala mais do que o golpe, né? Não é só o golpe, mas como surgiu esse golpe, como é que faz sabotagem lá, né? O tal. Nem vou falar o nome do cara aqui, o ditador lá não, para não sujar o vídeo, né? O Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Milan Kundera, que é um escritor tcheco, né, de língua francesa, que ele vai escrever em francês. O Insustentável Leveza marcou os anos 80, né? Então tem filme também, o pessoal fala, né, o filme não é bom não, né? O filme é mais ou menos, o livro é melhor. E também outros, O Amor nos Tempos do Cólera, que continua aquele grande clássico ali, né, do Garcia Marques, que escreveu O Senhor da Solidão. E também aqui importante, dois dos autores, né, que é a Margaret Atwood, Conto da Aya, que é uma distopia, né, distopia no futuro, aí, que vou falar desse livro, já falei aqui, né, trechos, que as mulheres não podem votar, as mulheres não podem trabalhar, né, coisa assim absurda. E outro que surgiu, né, o Turco Orhan Pamuk, que também falei muito aqui no canal, né, o Meu Nome é Vermelho, que aí conta a época lá do Império Otomano, só que eu gosto mais das obras do Pamuk, que ele fala de Istambul, que é Constantinopla, né, que foi dominada pelos turcos lá no século XV. Então é um grande autor que eu descobri aí, que é o Orhan Pamuk, que é um prêmio Nobel, né, prêmio Nobel da língua turca. Não sei nada de língua turca, mas os livros são maravilhosos, né, todos são excelentes. E ele fala muito da cidade de Istambul, né, assim, no Oriente, e tem um autor que ele saiu lá do Afeganistão e foi para os Estados Unidos, que é o Khaled Hosseini, né, o Caçador de Pipas, que também tem no canal aqui, né, tem várias obras dele, que é um médico, né, ele é um médico estadunidense, mas de família afegã, então ele vive escrevendo sobre o afegão. E aí a gente conhece mais, a gente não sabia nada do Afeganistão, né, a não ser as guerras que tem lá e tal, mas é interessante como é que ele resgata a história do Afeganistão e a gente entende, né, por que o Afeganistão entrou nessas guerras civis e hoje o Talibã está lá, né, a ditadura do Talibã, então a gente entende, né, realmente esses povos no Oriente, né, tem essas questões tribais, questões étnicas, né, questões sociais, questões religiosas, então é muito complexo, né, esse quadro aí, desses povos, né, na Arábia, no Irã, né, no Afeganistão, no Paquistão, né? Então ele explica muito a questão da história e aí tem grandes autores dessa linha mais do Oriente Médio, né? Sempre aparecem os autores do Oriente Médio, que vai ser valorizando, inclusive a literatura japonesa, né? Que nós temos o Haruki Murakami, que até hoje não ganhou o Nobel. O Haruki Murakami aqui dá um destaque para a Crônica do Pássaro de Corda, que eu também já falei aqui no canal.
Só que o melhor do Murakami para mim nem é esse Crônica, que eu nem terminei de ler, porque eu achei muito, né, muito arrastada a leitura, muito cheio de reviravoltas, assim. Mas o que eu colocaria aqui na lista é o Norwegian Wood, né, do Haruki Murakami, que conta a história de 12 universitários durante aquelas revoltas que teve nos anos 60, né, lá no Japão, igual teve no resto da Europa, né, Paris, etc., vários lugares, no México e tal. Essas revoltas de estudante. E o Norwegian Wood, você pode ver que é o nome da música dos Beatles, né? Então ele está sempre falando aí de música, jazz, Beatles, né? Então para quem gosta de rock and roll, jazz, blues, tal, o Murakami ele tem essa agenda aí de falar muito de música, né? Então acho interessante. É um autor pós-moderno, viu? Haruki Murakami, que merece o Nobel do pós-moderno, né? Então fica a dica aqui, né? Ou seja, o livro, né? Fala de muito livro, é um livro que fala de muito livro, mas a gente fez aqui um resumão. Né, não, são quase 2 horas de vídeo aí, se você, né, ouvir continuamente, falando aqui do livro da literatura, ok? Então é isso aí. Boas leituras, né? Grato pela atenção e não deixem de compartilhar.